tarde, sejam muito bem-vindos todos vocês, estudantes do estado de Pernambuco. Bem-vindos ao melhor dia da semana, o dia da aula de artes. Eu sou a professora Cristiana Vieira e essa é a nossa aula para os nonos anos. Vamos lá começar o nosso conteúdo de hoje? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a produção musical coletiva em Pernambuco. E antes da gente falar dos grupos, dos coletivos de fato, eu queria falar uma coisinha para vocês aqui, fazer uma citação, que a música experimental consiste em trazer à tona as inúmeras possibilidades de aguçar os sentidos para além dos ouvidos e viver possibilidades diversas na música. Isso é uma das diretrizes assim dos nossos coletivos de música. Bom, a arte no nosso estado, ela já tem uma tendência a esse trabalho coletivo. A gente já viu isso em outras aulas ano passado, no começo desse ano, sobre grupos de teatro, sobre o cinema pernambucano. A gente já viu que em vários segmentos da arte e da cultura, aqui em Pernambuco, os artistas se articulam, se organizam, de maneira coletiva, em grupos, onde eles se ajudam mutuamente para conseguir colocar as suas produções na cena pernambucana, seja na mídia televisiva, no cinema, nas redes sociais ou nos locais de apresentação, como teatros, galerias e entre outros. Então, na música também não é muito diferente. Então, a gente já viu aqui, estudando um pouco dos estilos musicais do desenvolvimento da música em Pernambuco, a gente já viu que no final da década de 80 e começo da década de 90, Recife fervia em ritmo de rock, não é? Então, vários grupos de rock no início da década de 90 fizeram muito sucesso. Nós tínhamos festivais anuais de rock aqui, eu já falei para vocês sobre o Abril para o Rock. Então, tudo isso eram movimentos que surgiram de grupos, de coletivos que incentivavam, que movimentavam, fomentavam determinado estilo de música. Então, a música também segue essa linha desse trabalho coletivo muito forte aqui em Pernambuco. Então, olha só, gente. Em 1991, simultaneamente a todo esse movimento que existia do rock propriamente dito, o movimento Mangue Beat se desenvolveu em Recife e misturava elementos da cultura regional de Pernambuco com a cultura pop, com o rock e o hip hop, Então, o rock and roll, o hip hop serviam como base da musicalidade, trazendo esses instrumentos metálicos, esses instrumentos mais pesados, mas os instrumentos de percussão advindos da nossa ancestralidade africana, eles vinham bem forte, compondo musicalmente esse ritmo novo que acabou sendo muito mais do que um ritmo, O movimento Mangue Beat, ele foi muito mais do que um ritmo musical, ele se destacou culturalmente, em vários segmentos da arte, nas artes visuais, na dança, em vários segmentos, se destacou como um movimento cultural muito forte, Então, o movimento Mangue, ele vinha exatamente buscar essa mistura, tentar fazer, inovar na música, trazer um novo ritmo, trazer uma nova tendência, mas se apropriando dos nossos elementos culturais muito fortes, como os atabaques, como os instrumentos de percussão, que vem do maracatu, que vem do afoxé, que vem dessa ancestralidade africana e da nossa ancestralidade indígena, associado às guitarras, aos baixos e contrabaixos do rock and roll, com a batida forte do hip hop. Então não podia dar outra coisa se não fosse música de muita qualidade, não é verdade? Então olha só, o movimento Mangue Beat, ele agregou nomes como Chico Science, que era o vocalista e líder na época da banda Nação Zumbi, o outro cantor, Fred04, que também era vocalista e participante da banda Mundo Livre S.A., e o cantor Otto, entre outros músicos, Então, esse começo da década de 90, aqui em Pernambuco, o movimento Mangue, ele acabou juntando muita gente bacana do meio da música, muitos músicos, musicistas que tocavam instrumentos, desculpem, e
cantores da cena do rock and roll, da cena do hip hop, que foram trazendo essa mistura desses elementos da nossa cultura regional com esses instrumentos do rock e do hip hop. Então, o movimento Mangue Beat, na época, ele revitalizou a cultura do estado como um todo, que vinha por um período assim de grande estagnação, que vinha por um período de quase de apagamento, né? Então, os nossos movimentos culturais como maracatu, caboclinho, os grupos de coco de roda, então vinha tudo num movimento decrescente, digamos assim. Eles estavam ficando muito mornos, então estavam caindo quase que no esquecimento. E aí, quando o movimento Mangue pega toda essa parte percussiva da musicalidade desses movimentos culturais e traz para a cena musical, misturando a batida do hip hop, misturando aos instrumentos do rock and roll e fazendo todo esse movimento, essa sonoridade nova, trazendo essa sonoridade nova e agregando a isso letras que tratavam diretamente da realidade do recifense, né? Falava dos nossos manguezais, das pessoas que vivem na periferia, das pessoas que são esquecidas pelas políticas públicas. Então, tudo isso acabou sendo uma receita de muito sucesso e o movimento Mangue não tinha outra alternativa a não ser explodir como um grande sucesso aqui na nossa cidade, aqui no nosso estado, fazer com que esses elementos culturais voltassem, né, se tivessem assim um novo respiro, né, de efervescência, digamos assim, trazendo para esses grupos mais notoriedade, mais visibilidade e se expandindo, claro, de Pernambuco para o mundo. Então, o movimento Mangue, ele não se restringiu às fronteiras do nosso estado, né? Ele se desenvolve aqui na capital, em Recife, mas ele se expande para todo o estado de Pernambuco e para além do estado de Pernambuco. Ele ganhou projeção nacional e projeção internacional. Tanto que o Chico Science, o Fred 04 e as bandas lideradas por ele, como Nação Zumbi, como Mundo Livre S.A., acabaram ganhando projeção nacional e fazendo parceria com grandes gênios e grandes nomes da música nacional e da música internacional também. Então, nesse mesmo período, o cantor Otto acaba também participando do movimento e fazendo muito sucesso e se firmando de fato como um grande cantor que é, como um grande compositor que é, e se mantendo até hoje, né, na mídia, no sucesso, e fazendo parcerias com grandes nomes da nossa música, como Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, entre tantos outros. Então, a gente continua aqui. Eu trouxe para vocês algumas imagens do Chico Science, né, que há pouco mais de 20 anos morria fatidicamente num acidente de carro e deixava, né, todos os amantes do movimento Mangue órfãos, de certa forma, e isso acabou enfraquecendo o movimento como um todo, né? Mas não fez com que o movimento acabasse. Como eu falei para vocês, o movimento Mangue Beat ficou tão grande, alcançou tantos lugares fora de Pernambuco, que mesmo com a partida precoce e inesperada de um dos seus grandes idealizadores e um dos seus grandes nomes que levava o Mangue Beat para todo mundo, que foi o Chico Science, mesmo com a partida dele, as bandas, a Nação Zumbi continuou e se mantém até hoje na estrada, e os outros, o Fred 04 também se manteve trabalhando, e os outros demais músicos e artistas envolvidos no movimento continuaram, claro, suas carreiras e continuaram esse movimento de inovação da música, de pesquisa, de buscar sempre estar trazendo algo novo. Então, aqui na imagem da esquerda, a gente tem uma foto do Chico Science com a banda Nação Zumbi, e na foto da direita a gente tem uma foto do Chico Science sempre reverente, sempre alegre, sempre com muita coisa a nos dizer. Então, aqui, essa outra foto, a gente tem uma foto da banda Mundo Livre S.A., na foto da esquerda, e na foto da direita a gente tem em destaque, né, o vocalista, o Fred 04, e aqui uma foto do Otto. Para quem não conhece, o Otto tem uma foto dele aí.
Então esses foram os nomes principais do movimento mangue na época, mas não foram os únicos, né, que idealizaram e que fizeram esse movimento todo acontecer. Vários outros músicos estavam associados, né, a eles. Então, os coletivos musicais em Pernambuco, como eu já falei para vocês no começo da aula, a gente tem essa tradição na nossa história cultural, digamos assim. Essa tradição dos artistas se articularem em coletivos, né? É uma forma desses artistas se manterem trabalhando, se manterem ativos e conseguirem sobreviver da sua arte. Porque aqui no Nordeste, né, viver de arte financeiramente não é uma coisa tão fácil. É algo que os artistas estão sempre buscando patrocínios, alternativas como as leis de incentivo à cultura, estão sempre se bancando os próprios espetáculos, as próprias produções, né, para que a partir do momento que elas comecem a ser vendidas, elas comecem a dar retorno financeiro, e nem sempre isso acontece de maneira rápida, né, às vezes demora, o processo demora um pouco. Então os nossos artistas, eles estão sempre nessa luta para se manter sobrevivendo financeiramente da arte, né? Então, em 2013 foi lançada uma coletânea musical chamada No Mínimo Era Isso, que reuniu músicos de 10 bandas de Pernambuco, trazendo músicas autorais e inéditas ao conhecimento do público. Então, mais uma vez, né, a gente tem em 91 o movimento mangue, em 2013 a gente vai ter, ao longo dessas décadas, sempre movimentos coletivos de produção que estão fomentando as produções, os lançamentos musicais, as autorias. E aí, em 2013, um movimento de destaque que acontece é exatamente essa coletânea musical, né, que se chamava No Mínimo Era Isso. Então, a gente tem esse movimento em 2013. Em 2017, alguns músicos se reuniram para apresentar canções autorais em um show no Recife, e aí esse trabalho coletivo recebeu o nome de Reverbo. Então o projeto ele se firmou, né, teve outras apresentações e se tornou referência para entender a nova cena musical pernambucana. Então, em 2017, esse projeto Reverbo, né, que juntou músicos, a princípio, para fazer um show de lançamento de músicas autorais para o grande público, ele acaba ganhando, ficando um projeto mais consistente, né, ganhando mais adesão e visibilidade, ganhou tanta visibilidade que não se restringiu a apenas um show. Aconteceram várias outras apresentações, e essas apresentações, esse show coletivo, ele acabou se tornando uma referência na época para que as pessoas entendessem um pouco da nova cena musical pernambucana, né? Então, a gente tem aqui, eu trouxe foto para vocês desse coletivo Reverbo. São fotos que tem muitos artistas, né, muitos músicos e produtores. Eu não achei na referência os nomes específicos de todos eles. Então, é mais um registro de imagem mesmo. E aí, esse evento, né, acabou movimentando a nossa música mais uma vez. E aí a gente chega num movimento, num projeto muito bonito, que vinha dando o que falar aí antes de começar toda a pandemia, antes de começar esse período todo de quarentena e de isolamento social. Um projeto que vinha dando muito o que falar na música pernambucana, que se chama Som na Rural, né? Então, esse projeto ele já tem mais de uma década, né? Em 2008, Roger de Renó, ele, aliás, acho que foi em 2010, não, tá certo, 2008. Ele e seu sócio, Newton Pereira, o Newton Pereira convidou o Roger, na verdade, a transformar uma antiga caminhonete Ford Rural em um estúdio itinerante de música, para que eles pudessem produzir música, mas também ações culturais dentro da Rural. E aí o projeto ganha o nome de Som na Rural. O Roger acaba sendo um grande idealizador desse projeto. O Roger, que já era do cenário musical há muitos anos, que já trabalhava nesse meio da produção, né?
há bastante tempo, vem dessa vivência cultural há muito tempo. Então, o projeto ganhou o nome de Sona Rural e era de viés, né? Ele é de viés colaborativo e com iniciativas sociais, culturais e ambientais. Então, ele uniu diversos artistas do cenário musical pernambucano e do cenário musical brasileiro também. E tem foco na valorização da cultura popular. Então, o projeto consistia em, a cada período, uma vez por mês, se não me engano, a Rural parava aqui no centro do Recife, né? Ela parava lá no Pátio de São Pedro ou lá no Marco Zero, nesses pontos turísticos, mas que são pontos culturalmente muito fortes na nossa cidade. Então, a Rural parava lá, eles montavam um linóleo no chão, a Rural toda enfeitada, toda decorada, com equipamentos de som. Então, eles montavam um palquinho, uma área, né, que era vista como um palco no chão, e artistas da cena pernambucana, de diversos estilos musicais diferentes, se apresentavam na rua para quem quisesse ver, né? E aí, o Roger também teve a ideia de começar a gravar os eventos para que virasse um documentário, o Sona Rural também virasse um documentário, para que todo esse movimento cultural que vinha acontecendo com o Sona Rural não se perdesse no tempo e ficasse registrado apenas nas fotos e nas memórias de quem participava dos shows, mas para que ele fosse de fato, ficasse de fato guardado, né, o registro de tudo que aconteceu e da potência musical que esse projeto é e da força que ele tem junto ao grande público. Então, aqui a gente tem fotos, né, da Rural toda decorada, para que vocês possam ver, toda enfeitada. Então, eles paravam a Rural, né, numa praça pública, tanto aqui em Recife como em outras cidades. A Rural viajou pelo interior do estado numa época, durante todo esse tempo que o projeto aconteceu. A Rural rodou o estado de Pernambuco, várias cidades do estado de Pernambuco e várias cidades de outros estados também, onde o Roger sempre buscava, né, o que acontecia na cena musical daquele lugar específico, onde a Rural estava parando para fazer aquele show. Então, vários artistas puderam participar, não só de Pernambuco, mas do Brasil, puderam participar cantando, tocando, lançando suas músicas. O público curtia o show, dançava, se divertia e tinha também a oportunidade, né, de apreciar ali uma música de qualidade, de apreciar um artista local lançando o seu trabalho, que isso nem sempre é fácil para o artista local conseguir, né, uma plateia para lançamento de um trabalho novo assim. Então, além disso, o Sona Rural também trazia grandes ícones da nossa música, como a grande mestra Lia de Itamaracá, os grupos de hip hop da cidade, grupos remanescentes do movimento mangue, bandas de rock, bandas de brega funk. Então ele contemplava, né, todos os estilos musicais que se destacavam no cenário musical de Pernambuco e do Brasil. Então a gente tem aqui mais fotos para vocês. Aqui eu tenho uma foto do Roger junto da Rural, do lado esquerdo. Esse rapaz aí simpático, com esse sorriso largo, de quem movimenta a cultura, de quem ama e é apaixonado pelo que faz. E aí a gente tem também na foto da direita um show do pernambucano Lula Queiroga no projeto Sona Rural. Então, a gente é importante, né? Eu quis trazer esses projetos. O nosso tempo de aula não é muito longo, então muitas vezes eu tenho que selecionar algumas coisas que eu acho que é interessante vocês conhecerem um pouco mais. O projeto Sona Rural é um desses movimentos que é super interessante que vocês conheçam. E aí vocês podem também pesquisar, procurar saber mais sobre os coletivos de música do nosso estado, procurar saber um pouco mais sobre os artistas locais, sobre o que está acontecendo no cenário musical de Pernambuco. A gente tem uma produção musical riquíssima, né, com muitas referências na nossa música ancestral, nessa batida do maracatu, nos instrumentos de percussão, nessas músicas
dançantes como o brega funk, como o frevo. Então a gente vai ter aí uma variedade enorme de estilos musicais se desenvolvendo aqui em Pernambuco. Nosso estado é um verdadeiro caldeirão de cultura que ferve boas ideias, né? Que está sempre aparecendo um novo artista, um novo movimento ou uma nova ideia para movimentar a nossa cultura e sempre nossos artistas, né? Ainda bem, têm sempre essas raízes culturais muito fortes e acabam sempre tendo elas como referência, como inspiração e trazendo sempre para a música, para o nosso cenário musical, essa referência da nossa cultura popular. Então, não só no nosso cenário musical, mas no nosso cenário artístico de maneira geral, né? Os nossos artistas, eles estão sempre trazendo, fazendo essas referências à nossa ancestralidade, a tudo que vem da nossa cultura indígena, da nossa cultura africana, da nossa descendência europeia também. Então, essa mistura de tudo vai formando nossa cultura e vai fazendo com que os novos movimentos também bebam nessa fonte ancestral, mas que se sobressaiam, trazendo, misturando, né? Misturando sempre o tradicional com o moderno. Então, foi isso que o Mangue Beat fez, é isso que o movimento que está bombando aí nas periferias, o movimento do brega funk, do passinho, é isso que eles fazem também. Eles estão sempre misturando a maneira de se mexer, a maneira de dançar que vem das nossas etnias africanas e indígenas, misturando com a batida nova, com uma música eletrônica e assim criando novos ritmos, né? Então, assim também vem sendo com demais movimentos musicais e artísticos de maneira em geral no nosso estado. Então, na música, os coletivos, eles estão presentes, assim como no teatro, assim como no cinema, assim como nas artes visuais. Os nossos artistas, eles estão sempre se unindo e se ajudando para conseguir colocar sempre as suas produções na mídia, para conseguir fazer lançamento das suas ideias para o grande público e assim tá sempre movimentando a nossa cultura. Bom, gente, nosso papo sobre música hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela companhia. Estudante de Pernambuco, não esqueça, baixe o aplicativo Conecta Aí. Isso garante o seu acesso à internet. E entra lá no canal no YouTube, no EducaPE, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o joinha na nossa aula. Até semana que vem. Um grande abraço para todo mundo. Tchauzinho.